Pessoal, muito tempo sem aparecer aqui, mas hoje um dia histórico, há um motivo especial, né? Nós tivemos uma grande inovação no direito penal brasileiro através da publicação, na data de hoje, 10 de outubro de 2024, da Lei 14.994, conhecida como Pacote Antifeminicídio. Essa lei é oriunda de um projeto da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, e vinha tramitando no Congresso Nacional desde 2023. E as inovações são muito significativas. Primeiramente, o feminicídio deixa de ser uma qualificadora do crime de homicídio e passa a ser um crime autônomo, um crime, um tipo penal com uma especificação do sujeito passivo, no caso, a mulher, por razões da condição de sexo feminino. Eu vou compartilhar a tela aqui com a lei para a gente fazer algumas observações. Veja bem, não é comum, né, no direito penal estabelecer tipos penais conforme o sujeito passivo. Então, isso é uma grande inovação e, no caso, demonstra realmente uma preocupação com os índices de feminicídio no Brasil, ou seja, a lei que estabeleceu o feminicídio como uma qualificadora do homicídio já vai fazer 10 anos agora, em 2025. E, ao que parece, os índices de feminicídio não diminuíram no Brasil. Há estatísticas que apontam que houve até um aumento. Então, a receita parece ser mais rigor penal. O legislador resolveu implementar penas mais duras para o caso de feminicídio. O conceito continua o mesmo: matar mulher por razões da condição de sexo feminino, e considera-se razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. O que muda é o fato do feminicídio se tornar, então, um crime autônomo com uma pena diferente da do homicídio, uma pena bem maior. A pena mínima, que era 12 anos, passa a 20. E a pena máxima, que era 30 anos, passa a 40 anos. A maior pena máxima em abstrato previsto no Código Penal brasileiro. A gente sabe que no pacote anticrime, em 2019, o legislador estabeleceu como limite máximo de cumprimento da pena um aumento. Era 30 anos, o máximo que se podia cumprir uma pena no Brasil, passou a 40 anos, mas ainda não tínhamos nenhum tipo penal com essa pena máxima de 40 anos previsto. Não havia ainda o legislador brasileiro editado nenhum tipo penal com essa pena de 40 anos. Agora nós temos, então, o crime de feminicídio. E nós vamos ter, a respeito dessa inovação, algumas coisas importantes para observar. Veja bem, como se tornou um tipo penal autônomo, não é possível mais, na defesa de uma acusação de feminicídio, invocar a causa de diminuição de pena do parágrafo 1º do artigo 121, chamado homicídio privilegiado, quando o crime ocorre nas circunstâncias de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social. Ou seja, simplesmente não é possível mais sustentar o privilégio em casos de feminicídio. E nós temos ainda, sobre essa pena de 20 a 40 anos, a incidência de majorantes. Ou seja, no parágrafo 2º do novo artigo 121A, nós vamos ter a previsão de um aumento de pena de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação, nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa,
que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Ah, mas como assim menor de 14 anos ser vítima de um feminicídio? É porque o feminicídio não ocorre só em casos de relação afetiva, de casamento, namoro, união estável. Pode ser um feminicídio num contexto de violência doméstica, um irmão matar uma irmã menor de 14 anos, isso vai caracterizar um feminicídio. Um pai matar uma filha menor de 14 anos caracteriza o feminicídio. Bom, e outra majorante é na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3, né, do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Isso aí já era previsto. E agora, como circunstâncias qualificadoras, as circunstâncias majorantes do feminicídio, algumas que são qualificadoras do homicídio, como é o caso das previstas nos incisos 3, 4 e 8 do artigo, do parágrafo 2º do artigo 121. Então, essas circunstâncias, né, que são qualificadoras do homicídio, também vão incidir sobre o feminicídio na modalidade de majorantes, ou seja, nós vamos ter um aumento de pena que pode variar de 1/3 até a metade nessas hipóteses que agora a lei prevê como majorantes do novo crime de feminicídio. Que situações são essas, né? Vamos pontuar aqui. O inciso 3, né, do parágrafo 2º do 121, é quando há emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, isso é uma qualificadora do homicídio, passa a ser uma majorante no feminicídio. Inciso 4 do parágrafo 2º do 121, a traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E inciso 8º do parágrafo 2º do artigo 121, que agora é o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, essas circunstâncias que são qualificadoras do homicídio passam a ser majorantes aqui do feminicídio. O pacote antifeminicídio ainda traz aumento de pena, né, um rigor maior para o crime de lesão corporal, quando é praticada no contexto de violência doméstica ou por menosprezo à condição da mulher, né, ou seja, por razões da condição de sexo feminino, a lesão corporal passa a ser punida com uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Também há uma inovação com relação à ação penal no crime de ameaça. Se for por razões da condição do sexo feminino, o crime de ameaça deixa de ser um crime de ação pública condicionada e passa a ser um crime de ação pública incondicionada. E nós tivemos alterações até na lei de contravenções penais, porque é muito comum a incidência da contravenção de vias de fato, né, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688, que é a LCP, Lei de Contravenções Penais. É muito comum em briga de casal a incidência dessa contravenção penal de vias de fato. Agora, se essa contravenção for praticada por razões da condição de sexo feminino, nós teremos uma pena aplicada, né, com uma majorante no triplo, né, aplicada no triplo, 3 vezes mais, se a contravenção de vias de fato ocorrer nesse contexto, né, de violência doméstica ou de menosprezo à condição da mulher. Bem, ou seja, só que nós já vimos alterações no Código Penal, na Lei de Contravenções Penais, e também alterações importantes na LEP, na Lei de Execução Penal. Só para vocês terem uma ideia, o preso condenado por feminicídio não terá direito à visita íntima. O preso por feminicídio, o condenado por feminicídio, terá que cumprir 55% da pena em regime fechado e não terá direito a livramento condicional.
e também deverá ser transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, né, o condenado ou preso provisório que tenha cometido violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Então, quer dizer, é possível até uma transferência para um lugar distante de onde ele inicialmente deveria cumprir pena. Há também uma disposição alterando a LEP e estabelecendo que o condenado por feminicídio, quando sair, né, de algum benefício, né, ele terá que ser monitorado eletronicamente, vai ter que ser fiscalizado por meio de monitoração eletrônica, demonstrando aí mais um rigor, né, mais um rigor punitivo com relação a esse tipo de crime. Bem, o objetivo desse vídeo aqui é realmente só marcar aí o momento histórico dessa publicação da lei hoje, nesse dia 10 de outubro de 2024. Fiz aqui uma análise superficial e recomendo aí, né, aos alunos, o pessoal que está sempre interessado aí em direito penal, dá uma estudada boa aí nessa nova lei, porque realmente traz inovações interessantes. A gente nota aí, né, uma opção de política criminal pelo rigor punitivo com relação a esses crimes, não só estabelecendo uma pena mais elevada, né, a maior pena hoje existente no Código Penal brasileiro, mas estabelecendo também um rigor no cumprimento da pena e situações que restringem a possibilidade de defesa. Porque antes, por exemplo, numa situação em que o júri reconhecesse o privilégio, né, ou seja, algumas daquelas situações do parágrafo 1º do artigo 121, se o júri reconhecesse algumas daquelas situações, já haveria uma quebra da hediondez, já deixaria de ser crime hediondo. Hoje não existe mais essa possibilidade, não existe a possibilidade de arguir essas teses na defesa de uma acusação de feminicídio. Então, há uma restrição também das possibilidades de defesa em plenário do Tribunal do Júri. Então, fica aqui a minha modesta contribuição, são algumas impressões sobre a Lei 14.994 de 2024. Um abraço, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Valeu.